Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer o comentário sobre o cavalo preto. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 5 e o versículo de número 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olheis, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Amém? Irmãos, esse cavalo preto simboliza a fome, como ele está bem descrito aqui, bem exemplificado. O cavalo preto simboliza a fome. Irmãos, depois do cavalo vermelho, aí nós vemos que a ordem cronológica é cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. O cavalo branco, tudo indica que será o primeiro, né? Alguns divergem, algumas questões, mas segue-se a ordem. Porque sempre quando há uma guerra no mundo, o brasileiro nunca viveu uma guerra, graças a Deus, por isso a gente não tem esse indício. A gente viveu a nossa grande guerra, como eu já disse no comentário anterior, Uruguai, Argentina e Brasil, que o Paraguai queria praticamente ali dominar ali a América do Sul, né? Mas nós vemos que a gente nunca viveu guerra nas proporções que a Europa viveu. A Europa viveu duas guerras sangrentas e terríveis, que abalaram muito, muito, muito mesmo a questão dos seres humanos, que as pessoas não tinham o que comer. Dizem que uma casca de batata valia muito. Muitas pessoas morreram de fome. E não é porque não tinha dinheiro para comprar, não. É porque não tinha comida. E naquela época, exportação e importação não era que nem hoje. Era muito difícil. O mundo não era globalizado como nós temos hoje. Claro que existia importação, existia exportação. Porém, alguns países ajudaram. Porém, nesses dias aqui, todos vão estar guardando. Claro, vai virar um governo único. Mas aí depois a gente vai ver como isso vai acontecer. Alguns dizem que aquelas pessoas mais abastadas não vão poder comprar além do permitido. Ou seja, não adianta ter dinheiro. Vai ser uma coisa racionada, assim como acontece em Cuba, né? Que a comida é racionada, né? Você só pode conseguir aquela porção e existe uma cartela ainda para poder marcar. Mas aqui nós vemos que vai ter o quê? Vai ter fome. E a única coisa que não vai danificar é o azeite e o vinho. O azeite e o vinho. Então não é coisas que se usa exatamente para alimentar o ser humano. De uma forma que seja um alimento mais sustentável, um alimento que tem que consegue sustentar melhor o ser humano. Então, depois de uma guerra, o que vem é a fome. E a gente vê, meus irmãos, que é tão terrível um país, principalmente países como a África, hoje nós vemos as pessoas morrendo de fome. E não é porque no mundo não tem comida, não. O mundo tem comida, se estraga muita comida. Porém, não é dado a eles. Então, depois que acontecer tudo isso, a gente vê que ele vem com uma balança. Eu leite uma balança na sua mão. Ou seja, irmãos, a coisa vai ser racionada. A comida não vai ser comida que nós temos hoje. A gente vai no mercado, compra o que quiser, quanto quiser. Não, vai ser racionamento de alimento. Vai ser racionado. Como eu já disse no comentário anterior, eu creio que a igreja não vai estar mais aqui na terra. Alguns dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu creio que a igreja não vai estar mais aqui na terra. Mas a gente vê que isso vai ser uma coisa brutal, que vai realmente... muita gente aqui, nesse momento, vai morrer de fome. Quando esses cavaleiros esses selos começarem a ser abertos, que os selos começarem a ser abertos, que esses cavaleiros começarem a ser, que são demônios, que vão ter, vamos dizer assim, que vão ter a oportunidade ou a liberdade, melhor dizendo, de fazer isso, eles vão fazer com todo o ódio que eles têm contra o ser humano. E vai ser uma coisa devastadora, vai ser a fome que vai vir sobre a terra. Vai ser uma coisa devastadora, jamais foi visto. A Bíblia, quando ela descreve esses dias, irmãos, é que na história da humanidade teve picos, às vezes, de fome, teve picos, às vezes, de guerra, teve situações terríveis, mas também teve a bonança. Irmão, não vai ter bonança nenhuma aqui não, vai ser uma coisa seguida da outra. Agora nós temos o cavalo preto e depois vai vir o quê? O cavalo amarelo. Então veja aqui que isso vai ser uma coisa terrível.
que nós venhamos ter ou venhamos desejar estarmos com Cristo, irmãos, que vai ser dias terríveis. Então, esse cavalo preto aqui, ele simboliza a fome. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.